nessa nossa experiência aqui em São Paulo, na Liberdade. Interessante que o bairro chama-se Liberdade e a sala chama-se Igualdade, né? Tem tudo a ver com abordagem sistêmica. E eu queria inicialmente agradecer de coração a presença de cada um de vocês que saíram do seu conforto, do seu descanso, para estar aqui com a gente. E eu sempre parto do princípio que quem está presente é quem deve estar presente, quem precisa estar presente. Algumas pessoas devem estar chegando, e aí eu vou pedir o seguinte: será que vocês não gostam de sentar aqui e deixar esses lugares para quem chegar depois? Vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem, tá? Então o pessoal vai atravessar aqui e fica ficando mais vexatório, né? Imagina quando você já chegou atrasado em alguma coisa, né? Fica procurando aquele lugarzinho lá no fundo para sentar. Obrigado. Obrigado. E aí... Ótimo. Então... E aí... Tá vendo? É mais fácil. Meu pensamentos, hein? Né? Ainda mais agora com o campo morfológico azul aqui. Tudo azul. Parece a água do mar já. Então, agradecer a presença de vocês, em especial meus colegas de curso de formação, da Brigitte. É uma honra muito grande ter vocês por aqui. Tá? Tem a presença também de alguns alunos do curso Inteligência Sistêmica, que é um curso de formação, e outras pessoas que vieram também já que nossos destinos se cruzaram, tá? Chegou a hora, né, Cíntia? Então é isso. Nós temos, sim, eu tenho, por enquanto, uma pessoa inscrita para uma constelação individual. E a minha ideia ontem, desde ontem, foi ter vindo para trabalhar um tema com vocês. Eu vou explicar esse tema, porque esse tema, e em algum momento a gente vai fazer a constelação individual. Se durante o transcorrer algum de vocês quiser fazer um trabalho individual, é possível, tá? Daí a gente faz também o trabalho individual com vocês. Tudo bem assim? Tudo bem. Sim. Tudo bem assim? Sim. Sim, meio mais ou menos? Sim, mais ou menos? Ótimo, que bom. Vamos interagir, ok? Bom, vou falar já daqui a pouco, alguns já sabem o tema, qual que é, mas a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre qual é a maior busca do homem, do ser humano, hoje na modernidade. Ser feliz. Não é que todo mundo quer? Tu não fala, eu tenho o direito de ser feliz. Não fala assim, eu quero ser feliz. E aí, a pergunta que surge é, o que é a felicidade? Você está centrado no presente, aqui agora. Não sentado. Centrado. Centrado. Centro. Ok. Centrado aqui agora, harmonia, se sentindo bem, feliz. E se as contas bancárias, tem um monte de coisa lá, o processo na justiça, o ladrão levou seu carro, e aí? Aqui, felizona da vida. É isso, muito bem, obrigado. Adélio, a felicidade é um estado de alma. A felicidade é algo que é de dentro. Só que poucas pessoas alcançam isso. A maioria das pessoas relacionam a felicidade com ter alguma coisa, com a falsa ideia de possuir algo. Quer dizer, tipo, o dia que eu entrar na faculdade eu vou ser feliz. Aí, você entrou, mas ao dia que eu me formar eu vou ser feliz. O dia que eu comprar um carro, eu vou ser feliz. O dia que eu casar, eu vou ser feliz. O dia que eu ganhar tanto dinheiro, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver um filho, o dia que eu tiver uma casa, um barco.
Aí o dia que eu morrer, talvez... Aí quando vê, já está ali nos últimos momentos e não foi, porque a felicidade que foi adiada. E esse é um conceito muito antigo, né, que nasceu justamente da insegurança que os homens primitivos tinham quando começaram na vida de nômades, buscaram se enraigar em algum lugar, começaram as primeiras vilas, começaram a plantar, e vinham outros e não queriam trabalhar nem plantar, já pegava a colheita pronta, né? Então nasceu a necessidade de posse de algo com segurança. Então essa felicidade vem da segurança do ter, ou da ilusão de que você tendo alguma coisa, você é mais feliz, você é mais seguro, está tudo melhor. Muito bem. Depois disso, o que aconteceu? A humanidade foi crescendo e nós passamos por diversas épocas, diversos momentos. Então, vocês veem que a ciência, ela era muito desenvolvida há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, com os egípcios. Você tinha medicina na Índia, medicina chinesa, você tinha medicina árabe. Eles faziam já cirurgia de catarata há mais de 2.000 anos antes de Cristo. Sabiam disso? No Código de Hammurabi, que é mais de 2.000 anos antes de Cristo, tem toda a descrição do que era feito com os médicos. Por exemplo, se um médico fizesse a cirurgia do olho e o doente voltasse a enxergar, que a catarata tapava tudo, ele recebia 10 moedas de prata. Se ele fizesse a cirurgia do olho e a pessoa ficava mal ou morresse, cortava a mão. Esse era o Código de Hammurabi, para várias outras. Então a medicina, a ciência, você vê as bibliotecas, né, os jardins suspensos, a biblioteca da Babilônia era uma coisa, a arquitetura naquela época era muito desenvolvida. E depois disso tudo foi se recrudescendo, porque o próprio, você vê 300 anos antes de Cristo, com Alexandre o Grande, o desenvolvimento do Império Grego-Macedônio, como eles levaram a cultura dos gregos. Depois vieram os romanos, e os romanos, eles eram muito violentos. E os romanos basicamente queriam manter a opulência de Roma através da escravidão. Então veio muito o conceito da escravidão, e essa escravidão, junto com o Império Romano, nasceu o cristianismo. O judaísmo recrudesceu no ano 70 a.C. com a queda de Jerusalém, né? E aí entrou em 1000 anos de obscurantismo. A ciência ficou totalmente restrita nos monastérios, só os religiosos tinham aquela, assim, feudalismo, as pessoas trabalhavam para comer, né? Só os senhores feudais, aquela coisa toda, até que começa a desenvolver já em 1200, 1300, as primeiras universidades, até que surge o Renascimento, vem a reforma religiosa em 1500, a imprensa, Gutenberg, e aí a Alemanha, por exemplo, se desvincula do Império Romano, do Império Papado, aquela coisa toda, e começa o renascimento das artes, Mona Lisa, os quadros, a música, vem o barroco, vem Brahms, Handel, depois vem o romantismo, e a ciência revive, e a humanidade revive. Nós passamos por algo parecido na nossa própria evolução. E nós trazemos no nosso DNA todas essas informações, esses medos, essas guerras, essa insegurança e todas as conquistas que os nossos ancestrais tiveram. E aí, eu vou citar para vocês, alguém que já leu, por acaso, a Divina Comédia? Uhum. Você já leu? Eu. Quem mais? Alguém? Eu também. Já leu? Ele é em verso, é uma prosa, né? E foi feito mais ou menos em 1300, no ano 1300. Ou seja, tem bastante tempo. E os primeiros versos da Divina Comédia, vocês sabem como começam? Começa assim:
meio-dia para tarde, me afastei do caminho, me vi perdido numa mata escura. Quer que eu coloque legenda? Não quer que eu desenhe? Do meio-dia para tarde é aquele momento onde a gente começa da vida a ter um pouquinho mais de consciência. Eu diria depois dos 40 anos, onde você começa a ter um pouquinho mais de gerência sobre isso. Então, se afastar do caminho significa deixar de lado as coisas da infância, o ensinamento da criança, as coisas dos nossos pais. E quando nós abrimos mão das questões dos nossos pais, a gente fica meio perdido numa floresta escura. E é aí que começa a nossa vida. Muitos tiveram essa experiência, eu também tive. Eu tive essa experiência de participar de uma constelação aos 50 anos. E eu digo claramente, foi ali que a minha vida começou. Foi ali com o nascimento da minha alma, foi aí que eu comecei a ter o registro de procurar conhecer o meu pai com outros olhos e olhar para minha mãe com os outros olhos, e comecei a ter força para devolver para os outros aquilo que não era meu. Esse processo demorou 3 anos. Não é fácil você tomar consciência de algo e cacifar, bancar, né? Então a gente toma consciência de algo e parece, isso leva um tempo. Bom, nessa evolução da humanidade veio um cara bastante importante para a ciência e para o pensamento moderno, chamado René Descartes, que nasceu toda a ideia do cartesianismo. E ele enunciou várias frases, entre elas uma que diz assim: penso, logo existo. Vocês concordam com isso? Não? Sim, por que não? Penso e sim. Já tá dando uma modernização, né? Ou existo, logo penso. Pois é. E o que é a existência, né? E vale só existir? Existir não é sobreviver? Então, seria o certo. Penso, logo sobrevivo. Mas não vivo, porque viver significa uma outra coisa. Então, também nisso o René Descartes fracassou. Até porque ele foi o principal idealizador da separação das doenças como algo só do corpo. Até René Descartes, a doença era algo que pegava o espírito, emoção e tudo. Depois de 1600 vai separando, e aí a doença é da tireoide, arranca a tireoide. A doença é do útero, arranca o útero. Aí, essa ideia vem bem de, a gente chama de cartesianismo, 2 planos só, né? Mas depois teve um grande poeta também na Inglaterra, que não concordou com o positivismo. Ele entrou numa ideia que dizia assim: to be or not to be, that's the question. Ou seja, ser ou não ser? Ser não ser o quê? A gente. Ser não ser. Eu só não sei que não sei nada. Aí eu só acredito. Esse foi macho. Mas tem Platão também. Aí começa. Sim, Sócrates. Aliás, esse foi muito corajoso, Sócrates, né? Porque ele se permitiu toda aquela história. Ele foi julgado injustamente, foi acusado por três pessoas injustamente. E ele se permitiu o julgamento. E você sabe a votação dele, da morte, de quem foi a favor e contra dele? Não. Foi 280 a 230. 280 para condenar. Então, por 30 votos, ele não foi absolvido. E ele foi para a morte, bebendo na cicuta em praça pública. E o Sócrates registrou todo esse momento, né, e trouxe para a gente muita coisa que ele falou nesse momento final da vida. Mas voltando para Shakespeare, que é a grande questão da nossa existência, é ser. Ocupar o meu espaço neste
nesta vida, no lugar onde eu estou, no meu sistema, na minha cidade, na minha família. Como é difícil ocupar o nosso lugar. E ocupar, né? Então a gente senta, parece que aquela sensação que está incomodando, parece que eu não tenho direito. E aí fica cada vez mais complicado a gente ter a tal da felicidade. Então, eu dei essa volta toda para chegar no conceito hoje da vida moderna, onde nós temos acesso a uma quantidade incrível de informação. Cada dia mais. E nós temos aí Google e outros, Wikipédia, ou Wikipedia, se vocês quiserem, dando informações pra gente a todo momento. E a questão não é mais informação, a questão é o que fazemos com essa informação. Porque uma informação só tem sentido se ela gerar uma ação. Como uma emoção, ela só tem sentido se ela gera uma ação. Uma emoção ou um conhecimento que não gera uma ação, ele vai me trazer um prejuízo. Né? Por isso que o Hellinger fala assim, curiosidade, ele não constela. E eu já vi ele várias vezes sentado aqui do lado. Leon, você não foi uma cena assim, inesquecível. Sentou a pessoa do lado dele e ele deu uma risadinha, assim, sabe? Ele não estava olhando, mas ele falou assim, ele falou, você riu. Aí ele falou, não, eu não ri, agora você mentiu. Aí ele falou assim, você veio jogar comigo, eu não vou jogar com você. Porque a curiosidade é tipo assim, quem está curioso de algo, ele não está presente no momento, ele está olhando de fora. E se eu fico curioso da minha própria vida, da minha felicidade, do espaço que eu ocupo, o que vai acontecer? Eu vou ser um espectador de mim mesmo, da vida, e a vida não vai acontecer. A menos que eu tome uma decisão que me leve a uma ação. Faz sentido para vocês isso, sim ou sim? Sim. Bom. Eu gosto da opção, sempre. Pode. Bom, e o que tudo isso tem a ver conosco hoje? E tem a ver hoje como que eu sou norteado, o que me direciona na minha vida, dentro da minha vida, o que me conduz, o que me faz tomar decisões e para onde eu estou indo com essas decisões. Fácil ou difícil? Extremamente difícil. Extremamente difícil. Desafiador. Desafiador. Então assim, nós temos 3 cérebros distintos. Isso é uma teoria do MacLean de 1990, mas isso é bem fácil de entender porque nós temos também 3 inteligências. Eu diria 4. Mas vou explicar para vocês por que eu acho que é 4. Isso aí é uma sugestão minha. Bom, a inteligência racional, que tem a ver com o QI. Algo que foi descrito há mais de 100 anos atrás, faz os cálculos, aí eles investiram nisso, coeficiente de inteligência, tentaram separar as pessoas inteligentes com QI alto, e 30 anos depois eles descobriram que esses inteligentes não eram os mais felizes, eram os mais complicados. Alguns deles ficaram loucos, outros ficaram neuróticos, e aqueles que eram, entre aspas, com menos QI, alguns tiveram mais sucesso na vida. O que está errado nesse negócio aqui, né? Eles começaram a ver, foi indo, evoluiu com a ideia de coeficiente de inteligência emocional. Sim? Sim. Ótimo. Então, emocional. Aí começaram a ver que não é só razão. Então, assim, tem gente, você pode ver que muito, assim, desse pessoal que tem problemas intelectuais, eles são muito inteligentes, né? São muito inteligentes, tem um raciocínio rápido, mas não tem a emoção necessária para dar o suporte para essa inteligência conduzir em umas decisões que sejam positivas. Faz sentido isso? Muito
bem. E depois nós temos o quê? A inteligência do cérebro antigo, que é o paleocérebro, que é conhecido como reptiliano. Composto por 3 partes: mesencéfalo, bulbo e tronco. As 3 partes do base do cérebro. Eu chamo isso de sala de máquinas. Fica ali embaixo do navio. Você tem a sala de máquinas, tem os quartos e tem o deck. O deck é a razão, né? Fica fácil ver tudo. A parte emocional mais íntima, os quartos, e a sala de máquinas que faz o coração bater, você respirar, transpirar, reflexos, digestão e muitas outras coisas. Então, nosso corpo, nessas 3 inteligências, elas funcionam e vão levando a gente numa vida cada vez mais saudável ou não. E aí entra o grande, vamos dizer assim, desafio. Como que essas 3 inteligências vão deixar você mais feliz, mais realizado, mais satisfeito, mais próspero, com mais sucesso, ou o contrário de tudo? Como que isso acontece na prática? Como que ler um livro às vezes não te ajuda? Como que até mesmo às vezes participar de uma constelação ou ser constelado não necessariamente implica numa vida melhor e mais saudável? Você deve conhecer casos e até mesmo, quem sabe, a própria experiência. Espera que a constelação vai resolver, mas não dá, não vem daquele jeito que a gente espera. Não tem esse enigma. Eu também vejo isso, nesses 9 anos que eu estou juntando a medicina da matéria, a medicina da emoção, a medicina da energia com a medicina sistêmica. Então, por isso que eu tenho recentemente visto que existe uma 4ª inteligência, que é uma inteligência que eu chamo de supraconsciente. Tem diversos nomes. É aquilo que você sabe, mas você não sabe que sabe. Fácil de entender, né? Não, não é. Você, por exemplo, sabe o sofrimento que a sua tataravó passou quando ela perdeu um filho? Não. Sabe. Você sabe, mas não sabe que sabe. Porque essa inteligência, ela está disponível e vocês fazem parte dela o tempo todo, através do seu DNA. Então você tem uma conexão física, você tem uma conexão, o seu DNA traz todas essas informações. Tudo o que aconteceu. Só que você não sabe que sabe. E como que esse conhecimento, como que tudo isso daí que acontece com os nossos antepassados afetam a minha vida? A sua vida? Como? Através da mente, da inteligência emocional ou da inteligência sistêmica? Sistêmica. Yes! Muito bem, ponto para você. Então, aqui, o meu chakra básico, na verdade, vamos dizer assim, o segundo chakra, é o que conecta com essa mente supraconsciente e que dirige tantas coisas. Não é lindo isso? Maravilhoso. Né? E aí, por isso que eu escolhi hoje de trabalhar o tema com vocês, trabalhar sexualidade. Porque é aqui que está a sua conexão para felicidade, saúde, sucesso, prosperidade, amor e tantas outras coisas. Quem gostaria de trabalhar um pouco isso? Levanta a mão. Ótimo. Mas é o seguinte, então, nós estamos quase terminando, daqui a pouco eu vou desligar aqui a transmissão com o Facebook. Mas tem uma questão, os resultados não são imediatos. Advertência. Tá tudo certo. Os
resultados não são imediatos. Advertência. Hã? Advertência. É, advertência, né? Não são imediatos. Por quê? Vai depender de como você gerencia isso que surge. Como que a sua mente, as suas emoções vão deixar vir isso ou não. Tá bom? Então essa é a aventura que eu preparei para nós na noite de hoje. É bom? Sim ou sim? Oba! Sim! Ótimo, então nós vamos dar tchau aqui e